Estamos praticamente ao mês do inverno aqui no Brasil. Hoje é dia 31 de maio. A gente teve um período longo de estiagem aqui em São Paulo, mais de um mês. E agora tem chovido uns 2, 3 dias seguidos, ou pelo menos com uma umidade relativa do ar mais alta, tá? Essa noite foi de tempestade, com estilão aí de verão. Umas 5, 6 da manhã teve uma chuva bem forte. E estamos o dia inteiro assim. São 2h30 da tarde agora. Estou um pouco preocupado, né? Porque o ar estava muito seco e tal. E mesmo assim, com os mangueirões, às vezes a gente tem um certo prejuízo no sentido da beleza das folhagens, né? Não quer dizer necessariamente que neste um mês e pouco as plantas iriam morrer, mas frio e seco, elas iam acabar ficando feiosas, né? Bem feiosas. Agora, com essa umidade alta o dia inteiro, chuva constante, a coisa mudou um pouquinho de figura, né? Mesmo com frio um pouquinho mais acentuado, 16 graus e tal, o que é bom para as aráceas ainda, o vigor começa a se restabelecer, em geral, assim. Essa folha nova aqui do Anthurium spadum estava se desenvolvendo neste ínterim de estiagem e tal, e sem grandes abalos nas formas, sem ressecamentos. Fora que a poeira estava tão alta, por causa dessa secura toda, com uma obra relativamente perto aqui de casa, todas as plantas aqui da área exterior estão ficando empoeiradas, uma poeira branca assim. E agora cessou, né? Estão tomando um belo banho aqui. Aqui na estufa úmida, a umidade está em 96% e a temperatura atual na real é 18 graus. Tá tudo excelente, então 18 graus é extremamente satisfatório para as aráceas, tá? Extremamente. E no episódio de hoje o tema principal será sobre polinização. Eu estou aí com algumas inflorescências em fases diferentes para mostrar para vocês. Polinização de Anthuriums. E aí com certeza vai sobrar uma brechinha para falar mais sobre cultivo em geral, neste período de frio e umidade no caso. Vamos pegar este cara aqui, ó, Anthurium villenaorum. Olha o que a gente encontra aqui na folhagem: uma lema safadita. Embora esse frio de 18 graus para um ser humano, para ela tá até que legalzinho, né?
Iniciando então o tema sobre polinização de anthuriums. A gente tem aqui o Anthurium radicans com luxurians, ele é um híbrido. A gente está com essa inflorescência aqui que inclusive lembra bastante do radicans, tá? Na verdade está bem misturado, mas a morfologia, o morfotipo, a forma lembra bastante ou lembra mais do radicans. Pecíolo curtinho e tal. Ele ainda está no estágio que a gente chama de pré-antese, tecnicamente falando, ou pré-antese feminina, melhor dizendo, que é o quê? É o estágio de que ela já está aberta, praticamente toda aberta, certo? Contudo, ainda não libera o quê? Aquele fluido em formato de gotículas, uniformemente espalhada por toda a espádice. Isso aqui é a espata. Isso aqui é espádice. Então ele está na fase anterior à fase feminina, por isso pré-antese feminina, tá certo? Tá seco ainda. Esse é o primeiro estágio de uma inflorescência depois que abre. A espádice, ela fica sequinha e ainda não está apta para nenhum tipo de polinização, para nenhum tipo de reprodução, melhor dizendo. A inflorescência do Anthurium bessi, afibessi, melhor dizendo, que também está em pré-antese feminina. Está sequinho ainda, está úmido na verdade do sistema de umidificação, mas é água, tá? Mas está sem a presença de gotículas. Então também essa inflorescência não está apta para nenhum tipo de reprodução. A primeira fase é a feminina, tá certo? Que a gente vai ver aqui, ó, no Anthurium villenaorum. Vou deixar uma foto aí que tá melhor para vocês enxergarem as gotículas. Fica desse jeito, a espádice na fase feminina. E a fase feminina chama pré-antese masculina, ou seja, a etapa que antecede a fase masculina. É tudo nome técnico, tá? Mas o importante é a gente entender o quê? Que uma mesma inflorescência, uma mesma espádice, ele entra nas duas fases. Primeiro sempre feminina e depois sempre masculina. Acontece que às vezes, dependendo da qualidade de desenvolvimento da inflorescência e de outras circunstâncias aí fenotípicas, muito provavelmente, a fase feminina, que é das gotículas, às vezes fica imperceptível, com gotículas muito microscópicas, ou de repente, quando você vai notar, já está na fase masculina, com a formação de pólen. Algumas espécies com uma única inflorescência se autopoliniza, e eu acho que o exemplo mais emblemático é este carinha aqui, o Anthurium gracile, com uma única inflorescência, não esta no caso que está secona, mas com uma única inflorescência você consegue cruzar fase masculina e feminina aqui e ter infrutescência a partir de uma única inflorescência. Contudo, boa parte dos Anthuriums, eles vão precisar, no mínimo, de duas inflorescências, em estágios diferentes. Um masculino, outro feminino, aí você retira o pólen de um e aplica no outro. Quando a gente faz esse tipo de polinização de um mesmo indivíduo, usando fase masculina de uma inflorescência e fase feminina de uma outra inflorescência, a gente costuma chamar isso de selfie. Para as pessoas terem uma referência em relação à geração que é, ao tipo, à especificidade geracional, os bebezinhos desse cara aqui, cruzados dele mesmo, selfie, a gente chama de Anthurium villenaorum X selfie. É um padrão aí de nomenclatura para as pessoas entenderem, para os colecionadores entenderem, tá? Aqui a gente tem o Anthurium pallidiflorum, aquele cara de longas lâminas foliares nesse caráter pendente. E essa é a fase anterior à pré-antese feminina. É a fase que a inflorescência ainda está abrindo, ó.
a espádice ela está encapsulada ainda em volta da espata. A espata aqui está se desenvolvendo, vai abrir, certo? E aí a espádice vai ficar de fora. Daí que o meu híbrido aqui, o Anthurium F. midori, aquele cara bem esquisitão, que deve ter Magnificum por causa do pecíolo, tem Forget com certeza, e deve ter outras coisas aqui. Ele está com essa inflorescência, ó, na fase masculina. Eu vou deixar uma fotinho aí ao lado para vocês também, para vocês visualizarem melhor o pólen, né? Mas ele está aqui, ó, mais fácil de perceber com a câmera aqui, com o vídeo. É a inflorescência fértil no estágio final aqui. Depois da feminina, depois da fase de gotícula, a fase de gotícula cessa e começa a produzir pólen. E entra então com a produção de pólen, que é a fase masculina. Pré-antese feminina, quando a inflorescência ainda não está apta para reprodução, é a fase que antecede o momento que libera o líquido aqui. Pré-antese masculina é o momento que já está com as gotículas de líquido aqui, ou seja, a própria fase feminina. E a fase masculina aqui com a presença dos pólens em produção diária. Daí que assim, ó, com um pincelzinho, o que eu vou fazer? Eu vou na inflorescência aqui e vou colher um pouquinho do pólen. Para aplicar onde? Eu quero aplicar esse pólen na inflorescência que está na fase feminina do Anthurium villenaorum. Eu vou pegando sempre o pólen de baixo para cima assim, porque normalmente tanto a fase feminina quanto a fase masculina, ela começa aqui, ó, da base da espádice e vai subindo. Então as gotículas começam aqui, sobe, 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 aí passa a fase feminina e o pólen começa a ser produzido da base e vai subindo, tá? Então o pólen mais velho, vamos dizer assim, essa espádice aqui nem está com pólen até o ápice aqui. Ainda está em desenvolvimento dessa fase masculina, que em geral dura mais tempo do que a fase feminina, tá? É micro aqui a condição, né? Praticamente não dá para ver. E eu vou pegar esse pólen que está concentrado aqui e vou levar para espádice na pré-antese masculina ou na fase feminina, lá no Anthurium villenaorum. Lembrando que esse carinha aqui é o Anthurium F. midori, um híbrido. Então a gente está aqui, ó, com a espádice na pré-antese masculina, tem as gotículas aqui. Já é o segundo dia não sequencial que eu retiro o pólen do F. midori e trago aqui para o villenaorum. Eu pulei um dia, tudo bem, tá? O ideal é fazer uns 3 dias seguidos ou 3 vezes, tá? Tem mais gotícula concentrada na base aqui e acredito que no ápice não vai rolar. Até o meio da inflorescência mais ou menos, para a base tem as gotículas. O ápice está meio imaturo, então nem vou gastar muito pólen, tá? Vou lá e passo aqui pelo segundo dia, trazendo o pólen do Anthurium F. midori para o Anthurium villenaorum. Este villenaorum em questão, não vai dar para perceber aqui, mas ele tem uma variabilidade genética diferente dos primeiros Anthurium villenaorum que a gente viu por aí. A lâmina foliar em expansão, dá para ver por este pecíolo aqui, ó, ela fica num tom arroxeado, parecido com este pecíolo aqui, ó. Até ficar verde. É um tom arroxeado bem interessante, assim. E é uma variabilidade, é uma variação que tem mais nervuras acentuadas, tá? Diferente do anterior. Então tá aqui, passei mais uma vez. Sobre a nomenclatura, olha só, doador de pólen, Anthurium F. midori, este carinha aqui, cujo registro de origem é unknown, é desconhecido. Eu não sei a mistura exata que gerou este híbrido aqui. Evidentemente um híbrido diferentão, tá certo? E a matriz aqui, quem recebe pólen, é o Anthurium villenaorum,
com essa variabilidade genética comentada anteriormente. A matriz que recebe o pólen vai sempre na frente no nome. Vai ficar então assim, Anthurium villenaorum X F. midori, tá? Vou deixar na tela aí para vocês captarem. Sempre o nome do exemplar, da variedade ou espécie que recebe o pólen na frente do nome de quem oferece o pólen. O F. midori no caso. E aí um outro detalhe de nomenclatura desses dois carinhas aqui, eu posso também criar um nome fantasia e chamar de Anthurium ABC, Anthurium Carlos, Anthurium José, Anthurium Mariana, enfim. Essa inflorescência do Anthurium F. midori, que está em fase masculina, em desenvolvimento, já notei que esse pólen ele é bem forte, ou seja, ele resiste bastante tempo aqui, então não estou condicionando em nenhum lugar. Tenho mantido aqui mesmo, recolhido da base, como eu falei para vocês, tudo começa a partir da base, fase feminina e masculina, gotículas e pozinho, tá? E vai subindo. Esse cara aqui, a inflorescência anterior, ficou repleta de pólen, de ponto a ponto. Falta um tantinho razoável aqui para ter pólen bem graúdo, bem novinho. Este cara aqui, F. midori, estou fazendo híbridos aí com Villenaorum de exemplo e pretendo também polinizar, estou aguardando ela sair da pré-antese feminina, começar a ganhar as gotículas aqui, tá certo? Para poder passar o pólen do F. midori neste cara aqui. E o Anthurium afibesse, eu devo pular a etapa feminina, vai encher de gotícula aqui, vou deixar passar e quando começar o pólen eu vou recolher e polinizar um outro indivíduo, usar o afibesse como pai, né? De algumas plantinhas aí, uma ou mais, tá certo? Daí qual que é a dúvida que vai ficar para vocês e é importante vocês saberem? Vocês vão me perguntar, a Fly dá para polinizar qualquer Anthurium, qualquer espécie, qualquer variedade? Tudo é compatível? A resposta é não. Acontece só que o pouco conteúdo que existe aí internacional de testes, foram testes e compilações, é um pouco escasso, é antigo, não garante 100% de que na situação lá o pesquisador ou colecionador que testou não teve sucesso, não por causa de compatibilidade, mas porque na situação lá não deu certo, tá? Então, mais importante de tudo, além de vocês encontrarem alguns desses registros em inglês por aí, é vocês fazerem teste, se jogarem um pouquinho na brincadeira, deixar o inusitado, deixar a própria natureza aí te surpreender que às vezes pode acontecer alguma coisa que documentadamente, em termos documentais, dizia que não daria certo. Já mencionei para vocês algumas vezes, inclusive, que o Anthurium subsignatum, ou melhor, Magnificum com subsignatum, supostamente as suas seções, a compatibilidade a gente vai analisar a partir de seção. Seção do Magnificum, Cardiolonchium, seção do subsignatum, Semeophilium, supostamente tinham registro de incompatibilidade, até que o Guilherme e o amigo Antônio geraram aqui o Tropicum 01, Anthurium Magnificum X subsignatum. Quando eu coloco o Magnificum na frente, é quem? A espécie que recebeu o pólen. E depois do X, o pai. Então, para você que se sente inserido aí nesse rolê da coleção de plantas, neste hobby, a gente realizar testes, brincar com a tentativa, acertos, erros, pode ser bem gratificante, pode nos surpreender e é parte integrante aí do universo de coleção. E aí depois que vocês realizarem a polinização, a inflorescência polinizada tende a segurar, a ficar estável e não morrer, tá certo? Pode demorar aí tempos diferentes isso. E aí começa a pintar o quê? Uns pontinhos de estresse assim, ó, como está acontecendo nessa inflorescência apenas de exemplo, tá? Ela vai ficando meio inchadinha assim, alguns pontos. Aqui onde a gente observa alguns estresses
é a ocorrência o quê? Do desenvolvimento dos frutos, tá? Em geral, quando a polinização é manual e não por meio da natureza, com euglossas, com drosófilas, o rendimento aqui é maior, porque a gente está exatamente espalhando uniformemente o pólen na fase feminina da inflorescência, né? Então, a fecundação aqui é ampla. E quando é natural, às vezes fica assim, ó. No caso aqui não foi natural, mas eu estou vendo só estresse em pontos. Acontece também, tá? Aí depois daquela fase inicial de estresse, vai ficando cada vez mais estressado, ó. Como esta aqui, ó. Os frutos, os calombinhos vão ficando mais formados e tal. Até uma hora que frutos de cores diferentes, variando de espécie para espécie, e a cor é sempre equivalente à espécie ou variedade que recebe, ou seja, eu não sei exatamente qual que é a cor do fruto do Anthurium X sanguineum. Mas, independentemente da espécie que trouxe o pólen aqui, os frutinhos vão ficar com a cara, com as características do fruto do Anthurium X sanguineum, tá certo? Ainda sobre a questão da compatibilidade, das seções compatíveis, a grande vantagem e facilidade é que boa parte dos Anthuriums que estão em nossas coleções e são de repente os mais desejados, boa parte deles, eles são da seção Cardiolonchium, tá? Ou seja, são da mesma seção e consequentemente terão compatibilidade. Meio que já entrando nos extras do EP, Anthurium SP Alto Fluminense. Ele não infloresce nessa época do ano e a tendência é lançar mais inflorescência, pelo menos aqui em São Paulo, no final de agosto, no começo de setembro, ou seja, na pré-primavera. Só o que eu fiz? Por que de repente eu tô com vários espécimes exemplares com inflorescência nesta época do ano? Porque eu utilizei um produto, um NPK, que normalmente aí, em termos marqueteiros, são vendidos como fertilizantes para blooming, super blooming, ultra blooming, né? Que em termos genéricos, igual remédio genérico, nada mais é do que um NPK com maior proporção em P, em fósforo. E eu espalhei esse carinha aí em alguns vasos. Parte desses vasos são esses que estão com inflorescência. Um deles foi o SP Alto Fluminense. E tá aqui uma inflorescência vindo, ó, gente. O pedúnculo tá meio curto, achei até engraçado, porque da última vez era mais comprido. Mas, ó, ainda em pré-antese feminina. Deixa eu pôr foco aqui. Ainda em pré-antese feminina. A espata tá descolando ainda da espádice, tá? Tá aqui um dos carinhas. E esse cara é alguém que eu quero trazer pólen, ou seja, ele será potencialmente a matriz de algum híbrido. Por ele ser um SP, não se sabe seção, não se sabe nada, né? Mas talvez pela formação das folhas, ele deva ser também um Cardiolonchium, o que facilita aí 90% do trabalho, a priori. Outros carinhas que eu tenho expectativa em gerar híbridos. Este CF Theophyloanum, embora ele seja com essa inflorescência aqui duradoura, mas está começando a definhar, não sei se vai virar nada aqui. É um cara que eu quero tentar fazer alguma coisa também. O novo Anthurium Olive, carinha bem legal. Anthurium Marcusianum, sabe-se lá quando que ele vai trazer inflorescência, mas é um cara que tem expectativa de gerar híbridos também. Anthurium Parvum, outro nativo que eu acho super interessante para essa produção de híbridos. Wendlingeri também, só que isso aqui vai demorar, que ele é uma muda juvenil ainda, né? Também enriqueci com NPK comentado, tá? Anthurium Bernali, uma super espécie, muito linda.
super bulado, super alongado. Se eu tiver oportunidade e sorte de ter inflorescência, é um cara que eu também quero tentar alguma coisa. Neste caso aqui seria muito legal com ele, na minha visão seria muito interessante fazer um híbrido do Papililamino no caso. Qual dos papis, sei lá, mas provavelmente o meu a confirmar Regardens, que é este cara aqui, lindão. E o NPK que eu utilizei foi esse, ó, 4148. A gente está com adesivo amarelo bem na frente, mas é isso, 4148. Li aqui na embalagem, é solúvel, é de a gente esparramar os grãozinhos aqui, ó, sobre o vaso, tá? Sobre o substrato, vai regando e tal, e vai absorvendo. 4 porções de nitrogênio para 14 de fósforo para 8 de potássio. É essa relação. Sob efeito disso ou não, o número de inflorescência e de ocorrência de inflorescência aqui está bem alto, tá? Tem muita planta que eu joguei esse produto que está inflorescendo, e o caso mais emblemático é o SP Alto Fluminense. Aqui eu estou com sementes de um potencial primeiro híbrido que, se vingar, vai ser um primeiro híbrido aos meus modos, né? Com misturas aí meio que exclusivas e tal. São híbridos com híbridos nessa condição aqui. E à medida que eu tiver sucesso, torçam, eu trago novidades.